Sim, eu sei que é horrível, mas eu preciso dele. Pessoal, vamos fazer a correção da página 52, beleza? São só 6 exercícios e esses 6 exercícios são muito importantes para a parte de calorimetria, que é o que a gente está começando agora. Eles não são tão complexos assim, mas eu gostaria que você desse uma atenção especial para o exercício número 5. É um exercício de procedimento. O que seria um exercício de procedimento? É um exercício que você vai ter que criar um passo a passo e resolver uma situação, um problema com esse passo a passo. Eu considero ele importante porque as tipo D do PAS pedem justamente isso, que você crie uma solução para uma situação, um problema. E elas ainda não usaram análise de procedimento, então pode ser que seja usado nesse. Eu gostaria muito que vocês soubessem fazer quando chegasse a hora certa. A questão fala assim: 500 gramas de um líquido recebem 2.000 calorias de calor de uma fonte quente. Sabendo-se que a temperatura do líquido sofre um aumento de 50 graus Celsius, determine, letra A capacidade térmica do líquido e letra B, o calor específico do líquido. Primeira coisa que a gente tem que fazer nessa questão é anotar os dados. Aí ele me deu alguns dados. O primeiro deles foi a massa. Ele falou que a massa do líquido era de quantos gramas aí? 500 gramas, né? Então eu tenho 500 gramas do líquido. Ele ainda falou que ele recebe uma quantidade Q de calor de 2.000 calorias. E disse que depois de receber essas 2.000 calorias, sofre uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Tudo bem? Aí o que eu preciso que você lembre? A gente está trabalhando com calor específico e capacidade térmica, certo? A capacidade térmica, a gente vai lembrar disso aqui, é o C maiúsculo e é toda a quantidade de calor utilizada dividido por toda a variação de temperatura provocada. Já o calor específico, ele vai ser o seguinte: calor específico é o C minúsculo, é igual quantidade de calor utilizada dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Eu sei que eu frisei bastante isso na aula passada, mas eu vou perguntar ainda assim. Qual dos dois, capacidade térmica ou calor específico, não depende da massa do objeto? Calor específico. Justamente. Eu estou dividindo pela massa, não é isso? No momento que eu faço a divisão por essa massa, eu estou me importando apenas com uma unidade, certo, dela. Aqui não, aqui eu estou usando o objeto inteiro. Veja bem, todo o calor que o objeto recebeu, toda a variação de temperatura que ele recebeu. Aqui eu estou dividindo pela massa, então eu vou considerar apenas uma unidade de massa. Calor específico não depende da massa, ele depende apenas da substância. Capacidade térmica depende da substância e da massa. Portanto, essa aqui é referente ao objeto e essa aqui só a substância. Tudo bem? Não se confunda mais com isso, por favor. Questão de prova. Aí, bora lá. Letra A disse o seguinte: determine a capacidade térmica do líquido. Então, fica bem tranquilo determinar a capacidade térmica. A gente pode fazer o seguinte, ó. C, que é a capacidade térmica, igual a quantidade de calor, que é 2.000, dividido pela variação de temperatura, que é de 50. Então, eu posso falar que a capacidade térmica é igual a 40 calorias por grau Celsius. Algum problema com isso daí? Então, essa é a letra A. A letra B pede para você determinar o calor específico. E aí a gente vai fazer justamente isso ali, ó. Calor específico, que é o Czinho minúsculo, vai ficar sendo igual a quantidade de calor, que é 2.000, dividido pela massa, que é de 500 gramas, vezes a variação de temperatura, que é de 50. Tenho 3 zeros embaixo e 3 zeros em cima, não é isso? Aí o que a gente pode fazer aqui, ó? O que sobrou foi 2 sobre 5 vezes 5, que dá 25. Então, quando você fizer essa divisão, você vai ter que é 0,08. Aí, muito cuidado com a unidade de medida. A unidade de medida vai ficar a seguinte, ó. Calorias por grama grau Celsius. Tudo bem? Algum problema acontece? Pessoal, outro jeito de ter feito isso aqui é o seguinte, ó. Você concorda que isso aqui, ó, é a capacidade térmica? Então, eu poderia falar que o calor específico é igual à capacidade térmica sobre a massa. Beleza? Você poderia ir por aí que você não precisaria fazer botar o 2.000 duas vezes ali. Algum problema até esse ponto? Então, bora lá. Questão de número 2 fala assim, ó. Considere 2 sistemas. O primeiro é constituído por 550 gramas de água na fase líquida e o segundo por 1.000 gramas de água na fase sólida. Utilize a tabela 2.1 e responda: A. Qual deles possui maior capacidade térmica? E B. Em qual deles o calor específico da substância é maior?
Aí o que a gente tem que ter aqui, ó? Então, primeiro você teria que anotar estes dados aí. Sempre que ele falar em duas situações, separe os dados de acordo com a situação. A situação 1, que eu vou chamar de S1, ele disse que eu tinha água no estado líquido, não é isso? E a situação 2, eu vou chamar de S2, ele disse que eu tinha água no estado sólido. Fazendo essa separação, você não corre o risco de embolar os dados e ajuda bastante. Aí, olha só. A massa do líquido, ele falou que seria de 550 gramas. E a massa do sólido, ele falou que seria de 1.000 gramas. Para facilitar para mim, eu vou chamar de M2 e M1. E ele pede para você olhar o calor específico na tabela 2.1. Na tabela 2.1 tem escrito o seguinte: calor específico da água no estado líquido é igual a 1 caloria por grau Celsius. E o calor específico do gelo, no caso a água no estado sólido, é 0,55 calorias por grau Celsius. Beleza? Agora, tendo anotado os dados, a gente pode partir para a questão. Item A pede assim, ó. Qual deles possui maior capacidade térmica? Galera, capacidade térmica, partindo daqui, eu posso falar que capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico, não posso? E é isso que a gente vai falar. Eu tenho a massa e o calor específico, então dá para calcular dos dois. Vai ficar assim, ó. Capacidade térmica 1 é igual a massa 1, que vale 550, vezes calor específico 1, que vale 1. Beleza? Então, a capacidade térmica 1 é igual a 550 calorias por grau Celsius. Beleza? Já a capacidade térmica do segundo vai ficar assim, ó. C2 é igual a massa, que é 1.000, vezes 0,55. Então, C2 vai valer também 550 calorias por grau Celsius. Logo, nós temos o quê? Que as capacidades térmicas são iguais. Tudo bem? Algum problema com isso daí? Beleza? Certinho. Aí a gente tem a letra B. Na letra B, ele vai perguntar o seguinte, ó. Em qual deles o calor específico da substância é maior? Essa é visual, né? A gente olhou na tabela. Qual deles tem maior calor específico? Líquido ou sólido? Líquido. Então, água no estado líquido. Água no estado líquido. Então, a capacidade térmica é a mesma, porém, a água no estado líquido tem maior calor específico. Tudo bem com isso daqui? Então, bora lá. Agora a gente vai para a questão 3, e ela diz o seguinte: José deixou 2 barras, uma de ferro e outra de cobre, de massas iguais, em cima de uma mesa sob o sol durante 3 horas. Utilize a tabela 2.1 e responda e justifique as questões a seguir. Quando você olhasse lá na tabela 2.1 e você fosse pegar os valores dos calores específicos aí, você ia anotar o seguinte: o calor específico do ferro era igual a 0,11 calorias por grau Celsius. E o calor específico do cobre, que é a outra barra que ele usou, era de 0,09 calorias por grau Celsius. Beleza? Esses eram os dados que você dispunha aí. Na letra A, ele pergunta simplesmente o seguinte, ó. Qual delas recebeu maior quantidade de calor? Quem pode responder esta para mim? Justamente. Nenhuma das duas recebe mais ou menos calor. Elas não ficaram expostas ao mesmo tempo à mesma fonte de calor, que era o Sol nesse caso? Então, ambas recebem a mesma quantidade de calor, porque ficaram expostas ao Sol durante o mesmo tempo. Então, essa é a resposta. Ambas receberam a mesma quantidade de calor, pois ficaram expostas ao Sol pelo mesmo tempo. Então, as duas acabam recebendo a mesma quantidade de calor. Algum problema até agora? Letra B diz assim, ó.
qual das barras possui maior capacidade térmica? Pessoal, ele me informou, além dos calores específicos, que elas têm a mesma massa, não é isso? Então a massa do ferro é a mesma massa que o cobre. A gente viu que capacidade térmica é massa vezes calor específico. Se a massa é a mesma, quem vai definir a capacidade térmica? Calor específico, né? Qual das duas barras possui maior calor específico? O ferro. Então, como as massas são iguais e o ferro possui maior calor específico, ele possui mais capacidade térmica. Algum problema com isso? Então, beleza. A gente pode colocar o seguinte: o ferro devido ao seu maior valor de calor específico. Diga. Então, a gente vai ter variação na quantidade de temperatura, né? Na variação na temperatura. Por quê? Aqui o que acontece? Ó. Elas receberam a mesma quantidade de calor, justamente a letra C. Só que essa aqui precisa de 0,11 calorias para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama. E essa aqui precisa só de 0,09. Se elas receberam a mesma quantidade de calor e essa aqui precisa de menos calorias para aumentar 1 grau Celsius, concorda que no final essa aqui vai acabar na temperatura mais alta? Porque ela usa menos do calor recebido para cada grau Celsius. Então o aumento de temperatura do cobre é maior porque o calor específico dele é menor. Beleza? E essa era justamente a letra C. Diga. Quanto maior a massa, a capacidade vai ser menor? Não. Quanto maior a massa, maior a capacidade térmica. Porque olha só, capacidade térmica não é diretamente proporcional à massa e ao calor específico? Então, quanto maior a massa, maior a capacidade. Quanto maior o calor específico, maior a capacidade. Só que você tem que entender o seguinte: se a capacidade térmica é alta, significa que o objeto tem muita massa, vamos dizer assim. Então, significa que ele vai demorar muito tempo para se aquecer. Agora, se a capacidade térmica é baixa, ele se aquece rapidamente. Isso em relação ao objeto. Para a substância, a gente vai analisar isso aqui. Ó. Se o calor específico é alto, ele demora mais a aquecer. Se o calor específico é baixo, ele aquece mais rápido. Tudo bem. E é justamente o que ele pergunta na letra C. Certo? Foi um adianto dela já. Após as 3 horas, qual delas apresenta a maior temperatura? De acordo com o que eu falei, o cobre. Como o calor específico dele é menor, ele vai aumentar mais a temperatura usando menos calor. Beleza? Então a gente vai dizer justamente isso. O cobre devido ao seu baixo valor de calor específico. Galera, esse exemplo é justamente aquilo que a gente falou sobre a areia e a água da praia. A areia, ela teria um baixo calor específico, por isso que ela aqueceria muito rápido e ocasionaria aquela corrente de convecção que a gente olhou lá na aula de processo de propagação do calor, ok? Algum problema com a 3? Então vamos lá. Questão 4, ela fala assim, ó. Sabendo-se que 1 caloria é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius, ou seja, em 1 grau Celsius, qual é a quantidade de calor em calorias necessária para elevar a temperatura de 100 gramas de água em 10 graus Celsius? Pessoal, primeiro você tem que entender o que o enunciado te disse. Ele falou aí explicitamente que você vai usar 1 caloria para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama da substância, não é isso? O que ele me deu então? O calor específico. Calor específico não é justamente quantas calorias eu preciso para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama? Então o que ele falou foi o seguinte: calor específico da água, no caso aí, é de 1 caloria por grama grau Celsius. Todos acompanham? E ele disse que você tem que aumentar em 10 graus Celsius, então ΔT de 10 graus Celsius, uma massa de 100 gramas de água. Não foi isso que ele colocou? Agora eu quero que você observe o seguinte, ó. Eu tenho C, ΔT e M. Ele não quer descobrir a quantidade de calor? Então a única coisa que falta é o Q aqui. Aí o que a gente vai lembrar? Calor específico não é igual a quantidade de calor dividido pela massa vezes o ΔT? Eu não posso fazer então isso aqui, ó. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes o ΔT? Tudo bem. Só peguei esse termo que estava aqui, ó, e passei para cá multiplicando. Então o que vai ficar para a gente é o seguinte, ó. A quantidade de calor é igual a massa, que é 100 gramas, vezes o calor específico, que vale 1, vezes o ΔT, que vale 10.
100 vezes 1 dá 100, né? Vezes 10, 1000. Então a quantidade de calor é igual a 1000 calorias, apenas calorias. É só calor, então caloria, é só energia. Algum problema com isso daí? Então, qual era a chave dessa questão? Era só você identificar que quando ele te disse que 1 caloria era a quantidade necessária de calor para aumentar a temperatura de 14,5 graus para 15 graus Celsius, ele estava falando do calor específico. O resto era só jogar na fórmula. Beleza? Algum problema com isso daí? Tá. Essa parte eu também vou cortar, mas ó. QMC delta T. O André, quando ele dava aula de termologia, ele gosta muito de mnemônicos. Eu não gosto tanto assim, mas se te ajudar, tem uma coisa que te faz lembrar dessa fórmula e a gente vai usar muito ela. Que é só você pensar assim, ó, que macete, certo? E aí você sempre lembra dela dessa maneira. Macete, MC delta T. Que se te ajudar, ajudou. Se não ajudar também, o problema é seu. Beleza? Vamos aí. Essa foi a questão 4. A questão 5... eu prefiro muito mais discuti-la do que escrevê-la. Porque, como eu te falei, é para elaborar um procedimento. A questão 5 fala o seguinte. Imagine que você dispõe dos seguintes materiais. Água, que tem um calor específico de 1 caloria grama grau Celsius, óleo de soja, recipiente com termômetro com escala de menos 10 graus Celsius a 110 graus Celsius, um relógio e uma fonte térmica de potência constante, que no caso ele usou um fogão a gás. Descreva uma sequência de procedimentos que permita determinar o calor específico do óleo de soja. Então, galera, a única informação que nós temos na 5 é que o calor específico da água, que eu vou chamar de CH2O, é de 1 caloria por grama grau Celsius. E ele quer que você determine o calor específico do óleo, que eu desconheço, que vai ser igual a X calorias por grama grau Celsius. Aí eu pergunto, usando os materiais que ele me deu aqui, como eu poderia fazer para determinar o calor específico do óleo? Alguém tem alguma sugestão? O calor específico do óleo. Quando ele pede para você elaborar um procedimento, ele quer que você faça justamente uma linha de passos. Primeira coisa, a gente tem que trabalhar com o que a gente conhece. Ele falou que a potência do fogão é constante, não é isso? Quando a gente fala em potência, você tem que lembrar disso aqui, ó. Potência, você viu lá no primeiro ano, era igual a variação de energia dividido pelo tempo que levou para essa energia variar. Não era isso? Se varia muita energia em pouco tempo, é alta potência. Se demora muito a variar energia, a potência é baixa. É o exemplo que a gente pode dar de um carro, por exemplo. Se ele pega a energia química do combustível e transforma em energia cinética rapidamente, ele acelera muito rápido. Então a gente diz que ele é um carro potente. Se ele demora muito a fazer isso, ele não é um carro potente. Ele é um carro que tem um rendimento maior. Beleza? Então, ó, o que faz a energia variar nesse caso que a gente está usando, ele não me deu um fogão? Então, se eu vou aquecer algo no fogão, concorda que isso que eu estou aquecendo vai ganhar energia? Então, ele vai ganhar energia na forma de quê? Calor. Então, eu posso falar que a variação de energia nesse caso está dependente do calor. Então, a potência, eu vou tirar esse P e vou chamar de pote para ficar mais fácil de lembrar. A potência é igual à quantidade de calor dividido pelo tempo aqui pra gente. Tudo bem? Por que eu estou trabalhando com isso daqui? Dentro de quantidade de calor, a gente acabou de ver que pode ser MC delta T, não é isso? Então eu posso reescrever a potência dessa maneira aqui, ó, para ficar mais fácil pra gente. A potência é igual a M vezes C vezes delta T dividido pelo delta T minúsculo, que representa o tempo. Tudo certo? Beleza? O meu objetivo é descobrir a potência no final? Não. No final eu tenho que descobrir o calor específico do óleo, não é isso? Então eu vou isolar o calor específico. A minha equação final é a seguinte, ó. Calor específico é igual a potência vezes o delta T dividido pela massa vezes a variação da temperatura. Se você parar para pensar, tudo que eu estou fazendo é o seguinte, quando eu passo o delta T para cá, não é calor? Calor sobre M delta T. Não é justamente isso que a gente falou que era calor específico? Quantidade de calor dividido pela massa vezes o delta T? Beleza? Agora veja bem. Eu sei que eu vou precisar usar isto e eu vou precisar usar isto. Por quê? Se eu fosse direto para essa equação, vamos lá. O tempo eu posso marcar com o relógio. Então eu tenho
A massa, eu posso pegar uma massa conhecida de óleo. Por exemplo, se eu pego 1 litro de óleo, eu sei exatamente a massa que tem lá dentro, que é de 930 gramas, porque a densidade do óleo é de 0,93 gramas por centímetro cúbico, beleza? É uma densidade conhecida. Então eu posso pegar uma massa conhecida de óleo. E a variação de temperatura, ele me deu um termômetro, não deu? Eu posso medir a temperatura inicial e a temperatura final depois do aquecimento. Só que veja bem, eu já tenho a potência? Não. Então eu posso ir direto para essa equação desse jeito aqui? Não. Eu tenho que descobrir a potência da chama que eu estou usando. Como que eu posso fazer isso? Você concorda que as duas incógnitas para mim, que eu não consigo medir de imediato, são C e potência? Só que eu tenho um C conhecido, não tem? Que é o da água. Então eu posso usar essa equação aqui, ó, com C da água. Vou pegar uma massa conhecida de água. O calor específico da água já é conhecido também. Posso medir a variação de temperatura, não posso? E posso medir o tempo que levou. Então eu tenho como calcular a potência do fogão. Então, qual seria o primeiro passo? Eu vou aquecer uma massa conhecida de água por um tempo pré-determinado. Vou medir a variação de temperatura. Dessa maneira, eu já tenho a massa, a variação de temperatura e o tempo. Beleza? E o calor específico da água. Depois que eu verificar qual foi a variação de temperatura, eu calculo a potência. Tudo certo até aqui? Beleza. Se eu já tenho a potência da chama, posso colocar agora o óleo para aquecer. Quando o óleo vai aquecer, eu vou utilizar a chama que eu já sei a potência, vou deixar por um tempo conhecido, vou aquecer uma massa conhecida e vou ter uma variação de temperatura. Tudo bem? Dessa maneira, ao final, eu vou ser capaz de calcular o valor do calor específico. Beleza? Quais seriam os passos, então? Primeiro passo, aquecer uma massa conhecida de água por um tempo pré-determinado, certo? E no final, verificar a variação de temperatura. Segundo passo, calcular, certo, a potência da chama. Terceiro passo, aquecer uma massa conhecida de óleo e verificar a variação de temperatura. Último passo, calcular o calor específico do óleo. Beleza? Esses são os passos. Não vou anotar eles, mas vai estar no vídeo gravado para você, vai ficar tranquilo. Tudo bem quanto a isso daí? Beleza? Essa foi a questão 5. Vitória. Decepção material. Obrigado. Valeu. Vídeos. Eu vou esperar você sair, senão você atrapalha. Tchau. Vai com Deus. Beleza. Pessoal, então vamos para a questão 6, que é a última dessa página, e diz o seguinte. Um forno de micro-ondas fornece uma potência de 100 calorias por segundo. Calcule quanto tempo ele deve funcionar para aquecer 200 centímetros cúbicos de água, que está inicialmente a 285 Kelvin, até a temperatura de 315 Kelvin. Considere que toda a energia fornecida pelo forno é usada para o aquecimento da água. Aí ele te deu alguns dados aqui. Primeira coisa, eu vou anotar todos os dados fornecidos. Ele falou que a potência do forno era de quanto? 100 calorias por segundo. Beleza. Ele disse ainda que ele queria aquecer 200 centímetros cúbicos de água. Então o volume era de 200 centímetros cúbicos. Ainda me falou que ele queria ir de 285 até 315 Kelvin, não é? Então qual é a variação da temperatura? 30 kelvins, beleza. Então a variação que ele quer é de 30 Kelvin. Ele disse ainda que o calor específico da água era de 1 caloria por grama Kelvin, certo? E ele falou ainda que a densidade da água, que eu vou chamar de DH2O, é igual a 1 grama, né, por centímetro cúbico. De cara aqui, ó, primeira coisa que eu posso saber é, ele já me deu o volume, não é? Com esse volume eu consigo determinar a massa da água? Sim, porque eu tenho a densidade. A densidade não é 1 grama por centímetro cúbico? Quantos centímetros cúbicos eu tenho? 200. Então qual vai ser a massa total de água? 200 gramas. Então a massa de água, que eu vou chamar de MH2O, é igual a 200 gramas de água. Então eu tenho que aquecer essa massa de água aí. Primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar qual vai ser a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura em 30 Kelvin. E a gente já viu como fazer isso aqui, ó. Quantidade de calor é igual a MC ΔT. Eu tenho a massa? Tenho. Eu tenho o calor específico? Eu tenho ΔT? Também. Então é isso que a gente vai fazer. Vai ser isso aqui, ó. A quantidade de calor necessária, que é igual a massa que a gente fez, que é 200, vezes o C, que é 1, vezes o ΔT pretendido, que é de 30 Kelvin, não é isso? 200 vezes 1 dá 200, vezes 30 vai dar 6.000. Então a quantidade de calor aqui que eu preciso doar para essa água para ela aumentar é de 6.000 calorias.
aqui não acaba a minha resposta, é a primeira parte. Eu sei que eu preciso doar essa quantidade de calor usando essa chama, não é isso? Aí aqui você faz uma regra de 3, ó. Eu sei que a potência é de 100 calorias por segundo, não é isso? Então, a gente faz o seguinte, são doadas 100 calorias a cada 1 segundo. Para doar 6.000 calorias, quantos segundos eu vou levar? Ficou meu x, não é isso? Gente, multiplica cruzado aqui, você vai ter o seguinte, ó. 100x é igual a 6.000. Logo, x é igual a 60 segundos. Então, seriam gastos 60 segundos para elevar a temperatura dessa água em 30 Kelvin. Você fez usando a equação de potência? Sim, dá na mesma, né? Porque no final das contas, o que eu fiz? Eu peguei aqui calor dividido pelo ΔT, não foi isso? Ou pela variação de temperatura, basicamente. A mesma coisa. Beleza? É. Você só isolou o ΔT, não foi isso? Você fez quantidade de calor dividido pela potência. Pode também. Aí você escolhe. Você pode ir pela lógica, usando a regra de 3, ou fazer calor dividido pela potência para achar o tempo. Pessoal, algum problema com esses exercícios? Quem errou alguma questão, cara, por favor, refaça. Eu queria que você refizesse o exercício todo, mas se você refizer pelo menos as que você errou, já vai ajudar bastante. Isso aqui é o básico do básico do básico para o nosso próximo conteúdo, que é a relação de diagrama de fases, certo? Que é quando eu vou trabalhar com mudança de estado físico e tudo mais. A gente estudou primeiro variação de temperatura, e aí a gente sabe o quê? Eu pego uma substância que está no estado sólido, eu vou aquecê-la, ela vai chegar num ponto em que ela para o aquecimento e começa a mudar de fase, não é isso? Nosso próximo passo agora é entender a mudança de fase. A gente já entendeu o aquecimento, que usa o calor específico. Calor específico é o calor que provoca aquecimento da substância. O próximo passo da gente é estudar o calor latente. Para a próxima aula, por favor, leitura, páginas 53, 54 e 56, ok? Mas era isso aí, muito obrigado. Valeu!